Olá, seja bem-vindo ao dia 181 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, você está caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ao livro de Josué, no capítulo 2, iremos a Salmos 123, 124 e 125, iremos a Isaías, no capítulo 62, e por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a Mateus no capítulo 10. Aqui em Josué, no capítulo 2, nós vamos falar sobre Raabe e os espiões. É uma leitura bastante conhecida, mas vamos aprender um pouco mais, fazer a leitura completa dela, do livro de Josué, no capítulo 2, Raabe e os espiões. Diz assim, Josué, no capítulo 2. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua câmara, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram, corram atrás dele. Todos os alcancem. Ela, porém, os tinham levado para o terraço, onde tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os peregrinos partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes que os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Jure-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e tudo o que lhe pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhes garantiram: se vocês não contarem o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos fez levar, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, para que qual nos ajudou a descer não tiver trazido para sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos fez a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que seus perseguidores regressaram. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que havia lhe acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Vamos agora a Salmo. Nós iremos fazer a leitura Salmo 123, Salmo 124 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 125. Aqui também ele vai falar sobre a misericórdia do Senhor, ele vai falar sobre as águas e benditos é o Senhor nosso Deus, e também aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para todo sempre. Vamos à leitura? Salmo 123.
A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentas às mãos da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmo 124. Se o Senhor não estiver do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estiver do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivo. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastados e as torrentes nos teriam afogados. Sim, as águas violentas nos teriam afogados. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dele. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas com aqueles que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Vamos agora ao livro do profeta Isaías, no capítulo 62, aqui ele fala sobre o novo nome de Sião. Diz assim, Isaías 62. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de tocha, as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Vocês serão chamadas por um novo nome e a sua boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, uma diadema real nas mãos de Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efezibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como o jovem se casa com a sua noiva, os filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o Senhor se regozijará por você. Colocarei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês clamam pelo Senhor e não entregam em repouso e não concedam descanso até que estabeleça Jerusalém e façam dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão vinho novo, pelo que se foi afadigaram. Mas aquele que colhe o trigo deles comerão, e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas dela beberão nos pátios do santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Construam estradas e removam as pedras. Ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra. Digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Vejam, ele traz a sua recompensa e o seu galardão os acompanha. Eles chamarão povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 10, onde Jesus ele vai enviar os 12 discípulos para uma missão. E aqui são as palavras e as instruções que o Senhor deu a esses 12 discípulos. Vamos à leitura bíblica. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Isso está em Mateus, no capítulo 10. Espíritos imundos. E curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem:
O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre os seus cintos, nem leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém que é digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvirem as suas palavras, sacudam a poeira de seus pés quando saírem daquela cidade ou casa. E diga a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu o estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como a pomba. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderes, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-los. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul, quanto mais os membros da família. Portanto, não tenho medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser se tornado conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham paz dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e lançá-los no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensem que vim trazer a paz a essa terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perdê-la-á. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se assim Deus nos permitir.